A dimensão espiritual é, talvez, nesse momento do final da nossa vida, a dimensão de maior expressão. Quando a gente nasce, a dimensão biológica é a mais intensa, né? Quando, no momento do nascimento, na primeira infância, a biologia do processo do ser humano é extremamente forte. A criança tem um poder de regeneração incrível. À medida que você vai envelhecendo, a sua biografia vai acontecendo e a sua dimensão biológica vai evoluindo até você chegar nos seus 20, 25 anos, que você chega no top de linha da sua dimensão biológica, depois você começa o seu processo de envelhecimento. De fato, você vai perceber que as coisas não estão indo muito bem lá pelos seus 30, 35 anos e depois você percebe que a performance, o desempenho do seu corpo começa a apresentar sinais de degeneração. A sua biografia vai acontecendo à medida que você vai tendo o seu desenvolvimento da dimensão emocional, a sua dimensão social, a sua dimensão familiar. E a sua dimensão espiritual é o eixo de todo esse processo. Quando você vai chegando no final da tua vida, a tua evolução, o teu amadurecimento, começa a se expressar de uma maneira bastante mais clara. E no final da vida, a dimensão espiritual, como eu disse, é a mais intensa. As pessoas pensam que a dimensão espiritual tem como único caminho de expressão a religião. Só que isto não é verdade. A dimensão espiritual ela tem diversos caminhos de expressão e a religião é apenas uma forma de expressar isso. Nós moramos num país que tem mais de 90% da população dizendo que tem alguma religião. E uma parte desses 90% diz até que tem mais de uma religião. As pessoas dizem que o brasileiro é um ser ecumênico, nós somos ecléticos em relação à expressão de religiões e espiritualidade, mas na verdade nós somos seres extremamente inseguros, porque a gente busca através da religião se cercar de segurança afetiva, segurança profissional, segurança familiar. Você vai expressando essa necessidade de segurança indo no terreiro, indo no culto, indo na missa, fazendo 1000 orações, 1000 rituais para tentar se estabelecer de uma forma mais poderosa. E aí, quando você vai chegando no final da sua vida, você percebe que de nada vale tudo isso se você não tinha um eixo de espiritualidade mais profundo e realmente com raízes. A questão da fé no final da vida é muito questionada, né? As pessoas me perguntam assim, qual é a melhor religião nesse momento do fim da vida, que traz mais paz para esse espaço da morte? Eu digo que nenhuma religião traz paz para o final da vida, a depender da forma como o ser humano expressa essa religião. Eu tive a oportunidade de cuidar de pessoas no final da vida que tinham zero de religião, então pessoas de profundo ateísmo, que tiveram fim de vida que eu consideraria perfeito, em paz, em plena tranquilidade, em plena serenidade, com a família totalmente alinhada, sem nenhuma pendência existencial. E aí eu vejo os religiosos, quando me escutam falar isso, eles quase reviram os olhos, né? Falam assim, como que uma pessoa, um ateu pode ter fim de vida em plenitude? Pode. E ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de cuidar de pessoas extremamente religiosas, das mais variadas religiões, que também tiveram fim de vida em plenitude, em serenidade, em tranquilidade, com famílias tranquilas e foram embora na primeira classe. O que diferenciou essas pessoas? Aquelas que foram bem daquelas que foram mal. A forma como elas viveram a religião delas, viveram a espiritualidade delas. A melhor definição de fé que eu já ouvi nessa minha vida de cuidadora, de médica, cuidando de pessoas no final da vida, veio da mãe de um paciente que eu tive, um cara de 44 anos, que era Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é uma religião, para os médicos, abominada.
né? É impressionante como na medicina as pessoas odeiam essa religião. E odeiam porque a gente não pode fazer transfusão de sangue. Como se na medicina a única coisa que você aprendesse durante 6 anos na faculdade fosse fazer transfusão de sangue. Como se a única coisa que você pudesse fazer pelas pessoas para poder salvar a vida delas fosse fazer transfusão de sangue. E a única coisa que eles não aceitam é isso. Mas enfim, tirando esta parte, a oportunidade de cuidar desse moço me trouxe também a oportunidade de conhecer a mãe dele. E aí na reunião de família, onde eu compartilhei as questões da irreversibilidade e da gravidade da condição clínica desse rapaz, ele tinha um câncer de trato gastrointestinal que estava espalhado para toda a coluna dele, ele tinha uma anemia muito séria e não tinha a menor condição de fazer nenhum tipo de tratamento que mudasse o curso, a evolução natural da doença dele. E ele foi para o hospice. Na reunião de família, eu tive a oportunidade de conhecer os irmãos dele, a esposa dele, o filho dele de 13 anos e a mãe dele. E no final da reunião, a mãe dele me disse: doutora Ana, nem eu, nem a minha família, nós não escolhemos passar por isso. Mas se Deus acredita que nós somos capazes de passar, nós não vamos decepcionar Deus. E a gente tem certeza absoluta que Deus vai nos dar tudo que a gente precisa para poder dar conta de passar por isso. E aí eu fiquei muda diante dessa colocação dessa mãe que já tinha perdido um filho há alguns anos atrás de leucemia. Então era uma mulher que já tinha sido marcada por uma dor que é inominável, porque se você perde pai e mãe, você fica órfão. Se você perde esposo e esposa, você fica viúvo. Se você perder filho, não tem no dicionário. É inominável a categoria do que você se torna quando você perde um filho. Ela já tinha passado por aquilo uma vez, ela estava passando pela segunda vez. E ela trazia essa entrega total para a vontade de Deus. Sem nenhum questionamento. Ela não se colocou como vítima. Ela não questionou se ela tinha sido uma má praticante da religião, que ela estava sendo punida, castigada, abandonada por esse Deus. Ela reconhecia que aquele era o caminho que ela precisava seguir, ela e a família dela e o filho dela. E que se Deus acreditava que ela daria conta, ela não decepcionaria Deus. E que mais que isso, ela sabia que seria privilegiada com a oportunidade de receber todas as condições necessárias para poder dar conta desse processo. E completou a frase: a prova disso é que a senhora está no caminho da gente, que a gente veio parar nesse lugar aqui que eu nunca imaginei que pudesse existir. E o fato do meu filho estar aqui, agora ele vai ficar sem dor, ele vai ser cuidado, a família vai poder ficar perto dele e a gente vai poder passar por isso de uma maneira muito menos dolorida do que a gente passou com meu outro filho, que teve que ficar sofrendo muito mais do que eu acredito que a gente vai sofrer agora dessa vez. E aí, esse é meu padrão ouro de definição de fé. Nesse momento que a gente vai enfrentar a nossa morte, essa relação com o sagrado vai ser colocada em xeque. Tudo que você acredita, o que você pensa que você acredita na sua relação com o sagrado, vai ser colocada preto no branco, linha por linha, e você vai ter acesso à verdade. E essa verdade vai ser colocada para você de uma maneira bastante clara. E se você der essa oportunidade, vai ser colocada de uma maneira amorosa. A morte traz para a gente a verdade sobre a vida, sobre o que realmente importa. As pessoas têm o mau hábito de chegar para um ser humano que está morrendo, ou para um ser humano que está perdendo alguém muito amado por uma doença, e fala para ela: tenha fé que seu filho vai estar curado. Tenha fé que você vai ser curado. E eu digo que esta é a frase mais cruel que você pode dizer para uma pessoa nessa condição. Porque as pessoas que não têm fé morrem. E as pessoas que têm fé também morrem. A fé não te privilegia de nenhuma chance de se livrar da morte. A morte vai acontecer para todo mundo. Quando você diz para alguém, tenha fé que você vai ser curado,
você está dando para ela uma oportunidade ainda de ir mais fundo no sofrimento. Se você não tiver jeito de se libertar desta frase, tenha fé, então completa essa frase de uma maneira muito mais poderosa. Você pode dizer para ela, tenha fé que você vai dar conta de passar pelo que você tem que passar. Tenha fé que você vai receber toda a condição para poder passar por isso. E que teu sofrimento vai ser amparado. E que teu sofrimento vai ter sentido. Em algum momento você vai conseguir ser melhor, ser maior. E vai poder ensinar as pessoas à tua volta sobre tudo isso que você está passando. A dimensão espiritual te torna muito mais poderoso diante de qualquer adversidade biológica que você esteja passando. Independente da religião que você acredite. Se você não acredita que tenha nada, se você é ateu, ou se você tem alguma religião, que você acredite que essa daqui é a única vida, ou que tem mais 200 vidas, que depois você dorme a vida eterna, que você ressuscite, que você reencarne, não importa no que você acredite. Nessa vida aqui, a gente só morre uma vez. Eu só vou ser Ana Cláudia uma vez por toda a eternidade. Então você tem que ser você, na plenitude do que você pode ser. E quando você morrer, você tem que morrer e sair pela porta da frente. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Então, essa expressão da dimensão espiritual precisa acontecer na máxima força. Não tenha medo. Deixa acontecer. Falando um pouco ainda sobre a questão de religião, eu considero que podemos encarar muitas vezes a religião como uma comorbidade do processo de morrer. Muitas vezes eu sou dura em relação a falar sobre religião, porque na maioria das vezes atrapalha. A forma como a religião é colocada para o paciente diante do fim da vida dele, a depender das pessoas que estão à volta dele, a depender de como ele encara a religião, isso atrapalha mais do que ajuda. Quando o paciente tem uma religião e as pessoas que estão à volta dele têm outra, e o empenho na beira do leito é de conversão, está aí uma fonte de extremo sofrimento. A tendência das pessoas é olhar para o paciente e ver o sofrimento dele como resultado de uma má escolha de um caminho religioso. Os profissionais de saúde que professam uma religião diferente daquela do paciente que eles estão cuidando, eles tendem a olhar o paciente, a doença dele, o sofrimento dele, como uma consequência de uma escolha errada do caminho religioso. E isso pode trazer consequências na qualidade do cuidado que eles oferecem para esse paciente. Eu digo que talvez o melhor profissional de saúde seja o ateu essencial. Quem é o ateu essencial? É o ateu de berço. O ateu convertido é a pior religião que existe. O ateu convertido é aquele cara que tinha uma religião, aí Deus não se comportou direito, Deus aprontou, não cumpriu as expectativas dessa pessoa e ele rompeu as relações com Deus. E aí ele falou assim, Deus não existe para mim, e aí ele se tornou um ateu convertido. O ateu convertido tem uma religião que prega que Deus não existe. Ele tem bíblias, base de dados, versículos que ele sabe decor, ele tem tudo, ele anda com coisa debaixo do braço e tal, e ele prega, ele quer te provar que Deus não existe. Ele é tão dogmático quanto aquele povo que fica na porta da tua casa lá te dando panfletinho, querendo te converter para alguma outra religião. O ateu convertido, porque a tendência é, no final da vida, você voltar para a sua raiz religiosa. Todos os convertidos, eles tendem a experimentar um certo grau de sofrimento espiritual no final da vida, porque eles tendem a voltar para a sua raiz religiosa no final. O ateu essencial é aquela pessoa que não acredita em Deus. Ele não sente essa verdade da existência de um ser maior, de um ser superior que comanda tudo. Ele não atribui culpa, responsabilidade ou benefícios a nada além da natureza, do universo.
E ele se responsabiliza pela vida dele, pelo bem-estar dele, pelo bem-estar da sociedade, das pessoas à volta dele. O ateu essencial é uma pessoa que experimenta sim a transcendência. Ele tem a possibilidade sim de experimentar a dimensão espiritual dele. Ele ama, ele tem a possibilidade de viver uma experiência de verdade, de amor com as pessoas à volta dele, com a natureza, com o universo. Ele não come criancinhas, ele não mata animais, não é uma pessoa do mal. Ele só não tem essa experiência de acreditar em Deus. E aí, quando ele não acredita em Deus, ele não segue nenhuma religião. E eu penso que o melhor profissional de saúde talvez seja alguém que não obrigue ninguém a ter alguma religião. Quando você não obriga ninguém a ter nenhuma religião, você deixa as pessoas terem qualquer religião, aquela religião que eles escolherem ter. E talvez essa visão do ateu essencial deveria ser aquela visão de todo mundo que está cuidando da pessoa que está morrendo. Quando você respeita o caminho religioso do outro, você pode viver o seu também sem culpa, sem achar que o teu está errado. Talvez fique mais gostoso compartilhar com vocês também experiências do mundo científico. E aí eu vou contar para vocês uma aula que eu assisti, que eu achei surreal. Que foi uma aula magna, uma palestra magna num workshop, um congresso pequeno sobre neurociências. E a palestra, o nome da palestra era Qual o Preço da Sua Alma? Um estudo por ressonância funcional do sagrado humano. Eu falei, não perco essa aula por nada. Aí cheguei lá e o estudo falava mais ou menos assim, em linhas gerais, assim, para poder partilhar com vocês o essencial do estudo. Pegaram voluntários, colocaram esses voluntários dentro de um aparelho de ressonância funcional, que é um aparelho que aparece na imagem o seu cérebro acendendo espaços que estão ativos quando estimula determinadas áreas do cérebro, aparece aceso ali. Então, esses voluntários eram expostos a frases ou palavras consideradas sagradas. Para aquela pessoa, se fosse sagrado, acendia um lugar no cérebro. E aí o orientador do trabalho, né, os pesquisadores anotavam que área que estava acendendo. Na segunda parte do estudo, ofereciam dinheiro para esse voluntário da pesquisa, para ele mudar de ideia. E aí, de novo, ele entrava no aparelho de ressonância funcional, e aí, se ele aceitava o dinheiro, ele mudava de ideia. Fecharam o estudo e observaram que aquelas pessoas que na primeira parte do estudo tiveram o estímulo acendendo uma área de custo-benefício, tinham uma chance grande de aceitar mudar de ideia por dinheiro. E aquelas pessoas que tiveram uma área acesa no cérebro relacionada a valores deontológicos, elas não mudariam de ideia, independente do valor que fosse oferecido para mudar de ideia. Mostrando que se o que é sagrado para você tiver relação com custo-benefício, Deus tem preço. Pode ser um preço alto, pode ser a vida do seu filho, mas você vai vender Deus pela vida do seu filho. Ou Deus pode desaparecer da sua vida, depender do comportamento dele. Se o seu sagrado estiver numa área de valores deontológicos, não tem preço. Mesmo que seu filho seja entregue, mesmo que a vida dele seja entregue, você vai manter o que é sagrado para você sem nenhuma mudança. Ainda nesse estudo teve uma colocação, nessa aula, né, teve uma colocação interessante sobre uma areazinha do cérebro, bem pequenininha, que o pesquisador batizou de o pensamento de Deus, que é uma área que acende quando você fala a respeito de Deus. Então, quando eu digo meu Deus é misericordioso, meu Deus é justo, é esta área que acende no meu cérebro. Então, quando eu falo de Deus, na verdade eu estou falando quem Deus seria se fosse eu. Quando você fala de Deus, você está falando
de quem você seria se fosse Deus. Talvez a gente precise ter um pouco de humildade, de compreender que se Deus existe, a gente jamais vai ter condição de avaliar o pensamento dele. E a gente nunca vai poder conseguir dizer uma palavra sequer a respeito do pensamento dele. Porque tudo que a gente diz a respeito de Deus, a gente está falando a respeito do que a gente pensa dele. E eu acho que a gente está pensando pequeno. Porque se você pensa que Deus é demenciado, né, que ele esquece as coisas, tem que ficar repetindo. Ou ele é surdo, porque você tem que ficar gritando. Ou ele é um cara muito inseguro, porque você tem que ficar prometendo coisas para ele, chantageando ele. Ou ele é sádico, porque você tem que ficar fazendo promessas cruéis a respeito de sacrifícios que você vai oferecer para ele. Tem alguma coisa muito errada com o seu comportamento, caso você fosse considerado Deus. Essa relação com o sagrado precisa ser ponderada a cada um dos nossos dias, porque quando a gente chegar no final da vida, essa relação vai ser colocada à prova. A gente vai ter uma oportunidade boa de compreender o valor da oração. Muita gente começa a rezar na hora que está encrencado, né? Você começa a rezar, dificilmente você reza quando as coisas estão indo tudo bem, né? Tem um povo que até agradece de vez em quando, mas a maior parte das orações acontece quando você está encrencado. E aí você começa a fazer pedidos a Deus. Tem um médico que começou, vários médicos, né, estudam isso, mas tem um médico que eu gosto muito, que eu estudo bastante os trabalhos dele, que é o Dr. Larry Dossey. E ele fala sobre o poder da prece. E ele fez estudos médicos, né, estudos bem desenhados a respeito do poder da oração. E ele percebeu que a oração que tem mais efeito é aquela que você pede para que aconteça o melhor. Quando você dá o desfecho da oração, costuma dar errado. Então, vou contar para vocês um dos artigos dele, um dos trabalhos dele. Ele propôs um estudo com oração para crescimento de alpiste. É isso mesmo que vocês ouviram, crescimento de alpiste. Porque se eu rezar para você, pode ter um efeito placebo. Você pensar assim, nossa, a doutora Ana está rezando para mim, ela é esperta, então a oração dela pode ter poder. E aí tem um efeito placebo sobre a sua saúde, porque você acredita que a minha oração vai dar certo, e aí ela pode dar certo. Mas se você rezar para o alpiste não pensa que a minha oração tem poder. Então, aí o efeito placebo fica eliminado do trabalho. Então, ele colocou 3 plaquinhas com alpiste. A primeira plaquinha recebia orações com a intenção de que o alpiste germinasse. A segunda plaquinha recebia oração para que acontecesse o melhor com aquele alpiste. E a terceira plaquinha não recebia oração. O resultado do estudo mostrou que a segunda plaquinha cresceu quase 3 vezes mais do que a primeira plaquinha, mostrando que quando a gente pede pelo melhor, o melhor acontece. Que nem sempre pedir para que o alpiste cresça, acontece dele crescer. Aí ele foi tentar desmistificar qual que era o problema. Tinha algumas sementes ali que precisavam murchar antes de crescer, porque elas estavam muito encharcadas. Tinham outras que estavam muito secas e precisavam inflar antes de crescer. E aí não dava para você primeiro pedir para aquelas precisavam secar, aquelas precisavam encharcar, e era melhor você pedir que acontecesse o melhor para todas. E aí, quando acontece o melhor para todas, todas crescem. Parece tão óbvio, né? Mas as pessoas não pedem pelo melhor, porque elas acham que o melhor é o que elas pensam que é o melhor. E o que eu penso que é melhor para a pessoa que eu amo, nem sempre é o melhor que vai acontecer para ela. Então a gente precisa abrir mão daquilo que a gente pensa que sabe, para deixar acontecer aquilo que precisa acontecer, aquilo que deve acontecer, ou seja, o melhor.
na dimensão espiritual do processo de morrer, a gente tem a chance de estabelecer uma conexão com a pessoa que está morrendo nessa mesma linha da nossa dimensão espiritual com a dimensão espiritual dela. Quando a gente olha para a pessoa que está morrendo, a gente tem uma tendência a olhar para o corpo dela. Mas essa conexão só vai acontecer se você conseguir olhar para os olhos dela. E através desses olhos você encontrar a pessoa que está viva ali no meio daqueles escombros, daquele corpo adoecido. Quando teve um momento que a gente conversou há uns tempinhos atrás sobre a gente estar próximo dos amigos. Os amigos que vão ter condição de estar perto da gente nesse momento de morrer são aqueles que conseguem olhar nos nossos olhos e conseguem nos reconhecer, apesar da doença, apesar desse momento tão delicado que a gente vai estar vivendo quando a gente estiver morrendo. Tem um experimento clássico da física quântica, o gato de Schrödinger. Eu aprendi isso com uma paciente que eu cuidei também nessa fase de cuidado paliativo, uma moça que tinha leucemia secundária ao tratamento de câncer de mama. Ela, além disso, ela era esquizofrênica. E eu deixava para passar visita no último período do dia para poder conversar com ela, porque ela tinha muita coisa para ensinar. As pessoas tinham medo dela por causa da doença psiquiátrica, mas era exatamente essa possibilidade de conversar sobre coisas muito diferentes que me trazia esse encantamento de estar perto dela no final do dia e não ter hora para sair do quarto dela. E ela me ensinou muito sobre física quântica. O experimento consiste em você colocar um gato numa caixa preta, junto com um recipiente com veneno. Você fecha a caixa. A primeira pergunta do experimento: o gato está vivo ou está morto? A maior parte das pessoas responde: depende. Se o gatinho esbarrou no veneno, inalou o veneno, ele está morto. Se ele não esbarrou no veneno, ele está vivo. Então, no momento em que a caixa está fechada, acontecem duas realidades ao mesmo tempo. O gato está vivo e o gato está morto. Segunda pergunta do experimento: o que faz o gato estar vivo ou estar morto? A maioria das pessoas responde que é se ele mexeu ou não no veneno. Mas, na verdade, o que faz o gato estar vivo ou estar morto são os olhos do observador. É quem abre a caixa e olha que determina a realidade do gato estar vivo ou estar morto. Eu sempre me encantei demais com essa história. Eu lembro que ficava com isso na minha cabeça e não tinha muito como entender duas realidades acontecendo ao mesmo tempo, mas é óbvio que estão acontecendo ao mesmo tempo, porque se a caixa está fechada, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E só pode estar vivo ou estar morto se alguém olhar. E isso reverberava na minha mente durante anos e anos, até que eu fui trabalhar no hospice, na unidade de cuidados paliativos exclusivos. E nessa unidade eu conheci um moço de 34 anos, que tinha um câncer de intestino avançado. Ele percorreu durante 3 meses diversas unidades, diversos hospitais em São Paulo. Em todos os hospitais onde ele era atendido, ele era mandado embora para casa, porque não tinha nada para fazer por ele. A doença era muito avançada, ele não tinha condições clínicas, porque ele estava muito emagrecido, caquético. Ele não tinha condição nenhuma de receber tratamento para o câncer dele. Quando ele chegou lá no hospice, ele não abriu os olhos. Ele não abriu os olhos não porque ele estava inconsciente. Ele não abriu os olhos porque não valia a pena enxergar o que havia à volta dele. Quando você enxerga o que está à sua volta, diante nessa condição que você está vivendo, o que você vê é a pena que os outros sentem de você. E esse moço chegou de olhos fechados e assim ele permaneceu. Cada dia que passava, a gente acrescentava o tratamento dele, conforto em relação à dor, a pele dele que estava muito machucada, as feridas que tinha na pele atrás, né, no dorso dele, nas costas dele, porque ele estava muito emagrecido. A gente foi cuidando dele. E ele, percebendo esse cuidado, começou a estabelecer contato com a gente. E a conversa começou a fluir. E um dia ele chegou para mim e falou: nossa, doutora Ana, aqui é tudo tão diferente, né? Eu falei: por que você acha que é diferente aqui? Ele falou assim: nossa, é muito diferente de tudo que eu vivi nesses últimos meses. Todos os lugares que eu fui até hoje, todos os hospitais,
os médicos que olharam para mim, os enfermeiros, todo mundo me olhava como se eu tivesse morto. E eu me sentia morto. Teve vezes que eu saí do hospital, eu estava tão fraco que eu tive que sentar na sarjeta. Eu tenho certeza que se eu tivesse força para levantar e ir para o meio da rua, se passasse uma bicicleta ali, teria me matado, teria resolvido tudo. Mas eu não tinha nem força para isso. E as pessoas continuavam me olhando como se eu tivesse morto. Só que aqui é diferente. Vocês olham para mim como se eu estivesse vivo. E a cada dia que passa, eu me sinto mais vivo ainda. E aí, quando ele me disse isso, eu lembrei do experimento do gato de Schrödinger. E aí fez todo o sentido. Falei, a física quântica está certa. Se você olhar para a pessoa que está morrendo e ver uma pessoa morta, é assim que ela vai se comportar. Se você conseguir olhar para a pessoa que está morrendo, encontrar nos olhos dela a vida que ainda está ali, e certamente está, essa vida se manifesta. Essa vida se revela. E você tem a oportunidade de interagir com essa dimensão de vida plena. Não estou falando só da dimensão espiritual, não. Eu estou falando com a interação de todas as dimensões juntas. A dimensão biológica. Porque esse moço, ele reagiu muito. Ele voltou a comer, ele voltou a falar, ele voltou a andar. Ele conseguiu manifestar um corpo que parecia que não tinha mais nenhuma chance de se revelar como viável. Ele conseguiu trazer a dimensão emocional dele num conforto que ele não tinha experimentado antes. Ele estava muito sozinho, ele estava abandonado. E aí agora ele estava se sentindo protegido, ele estava se sentindo seguro, ele se sentiu amado. Não só pela equipe que cuidava dele, que respeitava a existência dele em sua plenitude, mesmo que a doença não tivesse cura, ele estava sendo cuidado. A família dele foi amparada também em total contexto. Os pais, os irmãos dele. E aí a vida dele fez sentido. Mesmo falecendo aos 34 anos de idade, esse moço estava vivo. E aí, quando você consegue entender que ao se relacionar com uma pessoa que está morrendo, você pode se relacionar também com a sua identidade finita, e você ter coragem de se relacionar com isso, te faz mais vivo. E de novo eu te convido, experimenta isso. Não tenha medo. Tenha respeito por esse momento. As pessoas dizem que têm medo da morte, mas de verdade, você precisa ter respeito por ela. O respeito pela morte vai fazer com que você possa olhar para isso de uma outra forma. E essa forma que a gente está propondo para ser vista é uma forma de vida, não é uma forma morta. Vale a gente falar alguma coisa sobre o perdão. Tem uma história que me marcou bastante na trajetória lá no hospice, que foi a história de um morador de rua. Quando ele chegou com o diagnóstico de um câncer de esôfago. O esôfago é o pedacinho do trato digestivo que vai daqui da garganta da gente até a entrada do estômago. E ele apresentava uma obstrução. Estava fechado o esôfago dele por causa de um câncer. Ele foi submetido a um procedimento tentando dilatar esse espaço para conseguir passar uma sonda, mas não conseguiram. Ele foi levado então para o hospice, diante de um diagnóstico de uma doença grave, incurável, sem perspectiva de tratamento, e chegou lá numa condição muito grave, né? Enfraquecido, caquético, com muita dor, e recebendo cuidado paliativo, esse senhor acabou tendo uma melhora clínica bem significativa. Controlou muito bem os sintomas dele, a gente conseguiu controlar muito bem esses sintomas, de modo que se restabeleceu uma rotina de dia a dia, de autocuidado, ele conseguia tomar banho sozinho. Ele respondeu muito bem ao tratamento clínico proposto e a gente começou uma empreitada, porque um dos pedidos do Francisco era voltar a ter contato com a família dele. Ele queria conversar com a mãe dele.
A história dele foi uma história muito comum de morador de rua. Ele vivia no interior do Ceará, num vilarejo, e bebia, fumava, uma história familiar de violência doméstica. E ele veio embora para São Paulo. Abandonou a família de origem e veio para São Paulo. E veio morar na Vila Madalena. Ficou na rua e ele fazia bicos para os vendedores, para os comerciantes da rua, para os comerciantes do bairro. Era um cara muito simpático e quando ele adoeceu foi uma dessas pessoas, dos comerciantes da rua, que o levou para o hospital e aí, graças a isso, ele acabou recebendo esse cuidado e conseguiu chegar lá no hospice. E aí, através desses comerciantes, a gente começou a buscar contato com a família dele. Nesses meses que ele ficou no hospice, a gente foi conseguindo juntar um quebra-cabeça da história familiar desse moço e nós tínhamos uma capelã que estava fazendo o curso de cuidado paliativo na Casa do Cuidar e através dessa capelã a gente conseguiu um contato de um capelão lá na cidade dele e a gente conseguiu contato com a família dele. A dificuldade de alcançar essa família lá levou bastante tempo e nesse tempo o Francisco fez aniversário lá no hospice e a gente decidiu fazer uma festa para ele. A doença dele estava em progressão nesse tempo, a gente foi ajustando as medicações para melhorar a dor, o desconforto, a náusea, a dificuldade de deglutir e chegamos no dia da festa. E eu cheguei para o Francisco e perguntei para ele: Francisco, o que você quer ganhar de presente? Pode pedir o que você quiser. E aí ele me olhou, deu um sorriso bem sapeca, assim. Fiquei meio paralisada, falei, o que será que ele vai pedir, né? A médica chega para ele, pode pedir qualquer coisa, né? Vai de um carro zero a um striptease, o que será que ele vai pedir? Ele segurou minha mão, deu um beijo na minha mão e falou: eu quero a sua amizade. E eu falei para ele: isso você já tem. E ele me respondeu: então eu tenho tudo que eu preciso na minha vida. Eu só preciso da amizade das pessoas que cuidam de mim. E ele fez aniversário, ele convidou todo mundo do hospice, do porteiro, do pessoal da manutenção, todos os pacientes. Ele foi nos quartos dos outros pacientes convidar os familiares, foi convidar os outros moradores, né? Porque no andar de baixo do hospice era uma instituição de idosos. Ele foi convidar todo mundo para o aniversário dele. Ele serviu o bolo para todo mundo. E aí, no final da festa, ele me levou no quarto dele, abriu o armário dele e falou assim: olha, doutora Ana, essas coisas aqui você pode dar para as pessoas que precisam. E aí eu perguntei para ele, falei assim: nossa, Francisco, mas são suas coisas, né? Você ganhou. Ele falou: mas então eu não preciso, eu tenho essa calça aqui, eu tenho mais uma, eu tenho essa camiseta aqui, eu tenho mais uma, eu tenho uma blusa, eu não preciso de mais nada. Você pode dar para quem precisa. E aí eu fiquei pensando: nossa, ele está deixando a herança dele, né? E aí eu estava pedindo muito para dar certo de conseguir contato com a mãe dele e com a família dele antes dele morrer. E a gente conseguiu contato naquela semana. E aquele capelão lá na cidade dele conseguiu descobrir o sítiozinho onde morava a família e levou uma gravação minha, né, eu contando quem era o Francisco depois daqueles 40 anos que ele tinha saído, quase 40 anos que ele tinha saído de casa, que ele tinha se transformado num homem maravilhoso, que ele estava lá há quase 6 meses com a gente, que ele estava doente, mas apesar da doença ele estava cuidando dos outros pacientes, ele era um cuidador excepcional, porque aqueles pacientes que não tinham acompanhante, ele que ficava junto muitas vezes. Ele tinha se tornado uma pessoa muito amada por todos. E eu queria muito que a mãe dele soubesse disso, que a família dele soubesse disso, porque o passado dele não era um passado muito legal. Ele não tinha sido uma pessoa considerada exemplar, né? Um bom moço, um bom chefe de família, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Mas que a doença trouxe para ele a oportunidade de ser quem ele talvez tivesse tido vontade de ser um dia. E ele conseguiu ser naqueles 6 meses. Eu fiz esse depoimento, gravei, mandei para esse pastor lá
na cidade dele para ele levar para a família do Francisco. E ele levou, mas ele foi recebido na porta do sítio pelos irmãos que não deixaram que esse depoimento chegasse na mãe. A coisa que esse homem mais queria era o perdão. E ele não conseguiu. Talvez aquela família não teve a oportunidade de entender a importância do amor e da verdade que o Francisco teve a oportunidade de viver como experiência no final da vida dele. Que o sentido da vida humana precisa ser baseado no amor e na verdade. Que só isso traz a transcendência para qualquer outra experiência de sofrimento que a gente possa passar ao longo da nossa vida. Mas que muitas vezes a ponte para a consciência disso precisa passar pelo perdão. E se a gente não der essa oportunidade para o perdão, a gente não dá oportunidade para o amor e para a verdade acontecer na nossa vida. E aí pode ser o desperdício de uma existência inteira. E eu vejo como desperdício da existência das pessoas que ficaram, que não tiveram a oportunidade de saber tudo o que aconteceu de maravilhoso com esse moço. Mas que eu tenho certeza que esteja ele onde estiver agora, ele tem com ele todo o amor e toda a verdade que ele pôde viver naqueles últimos 6 meses. E ele vai ter com ele a amizade que ele teve, a minha amizade que ele teve nesse tempo aqui, ele tem para sempre. E a ele eu agradeço a amizade que ele deixou comigo.